Será que existem motivos para unir a direita, conservadores e liberais? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! A eleição de Jair Messias Bolsonaro nos mostrou algo muito importante. Mostrou que existe, de fato, uma esquerda que, apesar das suas divergências internas, ela está articulada, ela está unida com um único propósito. Nesse sentido, um governo do Brasil de direita demonstra a união destes pensadores, desde aqueles que são mais radicais até aqueles que são democratas, são até liberais em alguns aspectos, multiculturalistas, mas eles estão unidos com um único propósito: tirar um governo de direita do poder. Diante disso, nós também vamos encontrar um outro ponto, que é uma direita ainda, do ponto de vista da organização, ainda muito inicial, muito primária no nosso país. Nós não temos uma direita amadurecida que, a despeito ou não obstante as suas diferenças, pode encontrar pontos de convergência e, por estes pontos, lutar no nosso país. É claro que, quando eu falo direita, eu não estou falando de um bloco único, eu estou falando de uma multiplicidade de pensamento, visão de mundo, visão do indivíduo, visão da coletividade, do Estado, enfim, é algo muito rico. Existem até aqueles que hoje tentam evitar essa nomenclatura esquerda e direita, utilizando outros meios para detectar a visão política, social, filosófica de cada um. Mas eu ainda insisto nesta nomenclatura direita e esquerda para que a gente possa, de alguma maneira, entender o que se discute aqui, sobretudo como conteúdo deste canal. Então, voltando ao que eu estava dizendo, nós vamos perceber que a direita ela é extremamente multifacetada. Por exemplo, se pensarmos num ambiente amplo, nós vamos encontrar os liberais e vamos encontrar os conservadores. E embora o conservadorismo, ele de alguma maneira adote pontos da pauta liberal, mas existe, obviamente, divergência entre esses dois tipos de se olhar para o Estado, olhar para a sociedade, olhar, enfim, para os rumos que devemos tomar. E ainda, se pensarmos no conservadorismo, vamos perceber que esse conservadorismo ele também se apresenta de maneira extremamente multifacetado. Existe, por exemplo, os conservadores católicos. E, como católicos, eles divergem em alguns pontos quanto, por exemplo, aos conservadores protestantes. E estes, por sua vez, também divergem daqueles que são conservadores de outras religiões, das muitas religiões existentes. E estes, obviamente, discordam daquele que se coloca como um conservador ateu. Ainda dentro do conservadorismo, nós temos uma discussão entre uma direita, ou melhor, um conservadorismo moderno, como é chamado, e um conservadorismo tradicionalista. Então, óbvio que sim, existem divergências. E neste caso, precisamos nos respeitar e cada um deve permanecer com suas convicções. Eu, por exemplo, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão protestante. Um cristão protestante reformado. Então, o meu conservadorismo, ele parte desta visão. É por isso que eu simpatizo muito o chamado calvinismo holandês, ou essa visão do conservadorismo holandês. Mas, enfim, voltemos ao assunto. Então, é claro que existem divergências, porém, existem também convergências. Nós convergimos em pontos que são importantes.
Vejam só, o conservadorismo, por exemplo, ele tem uma tendência, ele tem uma vocação de defender aquilo que ficou conhecido como cultura judaico-cristã. É claro que o fato de se defender uma suposta cultura judaico-cristã não faz do conservadorismo um cristão ou um movimento que esteja ali atrelado ou que permaneçam nas suas bases o evangelho. Como eu afirmei, existem conservadores de várias estirpes. Mas o conservadorismo, como ele está ligado às tradições, está ligado ao histórico, à formação da nossa civilização, sim, ele possui inequivocamente um compromisso com a moral, com esta visão judaico-cristã. E nesse ponto, nós sim vamos convergir. O conservadorismo, ele possui uma visão quanto ao aborto, quanto à família, quanto ao casamento, quanto ao papel do Estado. Ele possui uma visão quanto a estes elementos que compõem a moral na sociedade. O conservadorismo, por exemplo, celebra as instituições que podem, por exemplo, serem colocadas, claro que levando em consideração nuances de diferença, podem ser colocadas ao lado desta visão das esferas ou da soberania das esferas sociais. Então, sim, existe uma convergência. E é nesse sentido que nós, da direita, precisamos lutar contra um inimigo comum, que é o pensamento de esquerda, ou o pensamento coletivista, ou o pensamento multiculturalista, seja como for. Ou seja, lutar contra um movimento que luta para destruir os valores judaico-cristãos da nossa sociedade. Então, existe aí, obviamente, uma motivação. Então, estes que defendem a destruição destes valores judaico-cristãos, desses valores da tradição e da formação da nossa sociedade, eles terão uma proposta para o aborto, eles terão uma proposta para a família, para o casamento, para o Estado, para a composição das pessoas e que, de fato, vem de encontro, vem para destruir aquilo que nós defendemos. Então é necessário que naquilo que convergimos, lutemos para que estes valores sejam pelo menos conhecidos na sociedade e que as pessoas saibam que existem pessoas com uma convicção muito firme que é contrário a esta agenda, a esta pauta que está tomando de assalto o nosso mundo. É claro que quando nós falamos também de esquerda, ela também está multifacetada. Existe a esquerda ortodoxa, ou aquela mais tradicional, mais voltado para a luta de classes. Existe a esquerda democrática, existe a esquerda multiculturalista, existem até as esquerdas nacionalistas, existem as esquerdas anarquistas. Então, de fato, eles têm as suas divergências, mas eles convergem num ponto. A destruição daquilo que está instaurado na sociedade como valor do Evangelho. E nesse sentido, sim, existe a possibilidade de convergirmos e caminharmos juntos com aqueles que defendem muitos pontos cruciais que nós, conservadores, defendemos. Oxalá o Brasil aprenda isto. O Brasil aprenda nessa parte da sociedade, aprenda a viver com as divergências de maneira respeitosa e, ao mesmo tempo, consolidar e se fortalecer em suas convergências para, de alguma maneira, se não evitar, pelo menos anunciar a destruição que certamente está sendo promovida pelo pensamento de esquerda.
Bem, eu espero que você tenha me acompanhado até aqui. Você que está aqui pela primeira vez no canal, por favor, faça a sua inscrição, ative o sininho e, por favor, também compartilhe este vídeo, caso você tenha interesse no conteúdo que nós apresentamos aqui. Eu conto com a sua ajuda. Por favor, divulgue o canal. Vamos fazer com que ele cresça e a gente possibilite a divulgação maior do conteúdo que é trazido aqui. Por isso, então, eu conto com você. E até a próxima.